E hoje, pessoal, a gente continua aqui essa super live da verdade. Então, eu já digo para vocês, eu vou enfatizar o que o Serrão acabou de falar. É muito importante que vocês compartilhem. Nós somos, né, o lado que tem menos voz, o lado que está sendo massacrado pela mídia mainstream, o lado que realmente é difícil, né, para mim. Então, eu acumulo a função de comunicadora, ainda sou do direito. Então, nós estamos, acima de tudo, rogando para que o direito volte ao Brasil, e nós temos aí grandes pessoas que são vítimas. Então, já agradeço, primeiro, a associação que foi montada aí a favor, né, das vítimas do 8 de janeiro, na pessoa aí do doutor Ezequiel, da doutora Carolina e da doutora Carol, da Carolina acabou de falar, e da Gabriela. E eu só quero fazer uma introdução aqui, com base no que o doutor Sebastião Coelho falou e demais. Nesse bloco aqui, a gente vai continuar falando do aspecto jurídico, mas com certeza também trazendo a realidade das pessoas que foram presas, ao meu ver, indevidamente, ilegalmente, violando algumas coisas que, para nós, né, que somos legalistas, que gostamos da verdade, elas não poderiam deixar de existir. Aqui eu cito, já foi citado muitas vezes a presunção de inocência, eu diria a ampla defesa, o Estado democrático de direito, presunção, direito à manifestação, individualização de pena e muitas outras coisas que faz parte do direito, faz parte do processo. Nós não temos sociedade, nem democracia, nem respiro de liberdade se não houver o exercício de tudo isso que eu disse, né? Se nós não tivermos a manutenção do que nós entendemos por justo, por ético, por moral, né, e pelo que é certo. Então, já foi muito dito, vou enfatizar aqui que realmente todos os que foram detidos, presos, têm que ser responsabilizados pelo que fizeram, mas não por narrativas, não por assassinatos de reputação, não por coisas que não voltam mais. Então, já temos fatos consumados, pessoas diretamente como Clesão, e aqui eu deixo meu grande apoio à viúva do Clesão, que falou mais cedo, às suas duas filhas. Eu sei o quanto é difícil estar nesse papel, infelizmente, e a justiça ela tem que vir e virá. Né? Nós não sabemos como ou quando, mas tem muita gente boa trabalhando por isso. Então, vamos continuar a falar a respeito desses atos, né, do que se desdobrou no 8 de janeiro, mas eu quero deixar aqui também muito claro que todas as manifestações dos ministros em relação a esse dia especificamente, e todas as autoridades que estão falando, levantando a bandeira da democracia, levantando a bandeira da civilidade, eu rogo, né, o mínimo que tiver aí de civilidade, o mínimo que tiver ainda de espírito democrático, de poder, né, do que a lei é capaz de fazer, que façam esse retrocesso e que vejam realmente, né, que essa corda foi estourada. Foi muito dito palavras assim absurdas, por exemplo, prisão não é colônia de férias, realmente eu não acho que seja, mas tem situações e outras situações. Nós temos aqui um grupo gigantesco de pessoas que nada fizeram, de pessoas que estavam se manifestando devidamente, né, estão sendo culpadas, estão sendo aí tendo suas vidas dilaceradas, colocada para jogo, né, de toda a imprensa nacional e internacional, como se fossem golpistas, não foram colocados como terroristas, mas minha particular visão sobre isso é que não foram colocadas como terroristas, porque a lei de segurança nacional, que foi transformada no nosso Código Penal por atentado, né, violento ao Estado Democrático de Direito e essas outras coisas, eles são muito mais majorados e a interpretação destes que têm interesse de poder do que se fosse, por exemplo, a lei de terrorismo, que não ficaria tipificado. Então, precisa voltar. Nexo de causalidade do crime, tipificação, individualização de conduta, porque nós estamos diante de uma era que nós temos um presidente da República que diz, né, que foi democraticamente eleito pelas urnas eletrônicas do Brasil, e esse presidente da República teve direito a muitos e muitos recursos, o mais amplo e devido processo legal, ao direito de defesa, ao meu ver, até jogar os dados para que, de fato, fossem anulados os processos dele,
E essas consequências dessas decisões jurídicas que começaram lá no livramento do presidente Lula, do que realmente ele foi, né, foi mostrado, e provas sobradas, como tantos dizem, e não dizem porque isso é uma narrativa, mas dizem porque foi fruto de vários processos por lavagem de corrupção, lavagem de dinheiro e corrupção. Isso tudo mostrou um esquema gigantesco, e esse esquema ficou também evidenciado pelo dinheiro que o Brasil recebeu de volta de muitos países, de vários agentes que fizeram delação premiada, e tudo isso não pode ser ignorado, porque o que está ocorrendo hoje, que vai ocorrer amanhã, lá na casa, no Senado, né, para vergonha de todos nós brasileiros, como se fosse uma festa da democracia, ao ver de quase metade dos brasileiros que ainda preservam esse senso de justiça, ficarão enojados com as falas, né, que serão criadas nas costas de patriotas, de pessoas que estavam ali se manifestando e que, de fato, provavelmente, a gente não tem essa investigação aberta, mas um dia, quem sabe, a verdade virá e nós saberemos que foram pessoas infiltradas ou pessoas que realmente perderam, né, a sua eira e sua beira, mas muitos ali estavam até para assegurar o direito à própria vida, né, tiveram que se proteger do gás e etc., e também tiveram, né, eu nunca vou esquecer das pessoas falando não quebra, não quebra e não quebra. E esse não quebra seria a nossa democracia. E para isso, eu já não sei se está aqui disponível, mas eu sei que o Deltan, todo mundo conhece, né, o Deltan Dallagnol, já está conosco, Deltan, então já te digo boa noite. E também a gente vai receber nesse bloco aqui o doutor Ezequiel, que é advogado de muitos réus. Boa noite, doutor Ezequiel, um prazer conversar contigo, sei a força que tem que ter para advogar em casos que a gente já começa com a situação de total derrota, que eu estou falando pelo direito, como advogada, né, fazendo sustentação oral no tribunal, que já está comprometido no seu julgamento. Nós não vimos, né, nenhuma novidade quando ocorreu de fato os julgamentos, aqueles que foram televisionados, essa coisa de lote. Então, primeiro eu vou dar boa noite aqui para o Deltan, que fez parte da história do Brasil, dessa parte que eu disse, né, de busca da justiça, quando mostrou a corrupção de um país que existiu e que não tem como negar, né, não tem revisionismo histórico que faça esses fatos não serem verdadeiros. Então, boa noite, Deltan. Depois já passo a palavra para o doutor Ezequiel. Olá, Fabi, oi, Ezequiel, olá todo o público que nos segue aqui, que nos acompanha, que está indignado com o que aconteceu há um ano. Não só com a depredação, mas especialmente com a sequência de injustiças históricas que a gente viu ser praticadas desde então por um tribunal que deixou de aplicar o direito para tratar pessoas simples como se fossem inimigas de Estado. Como a Fabi disse, todos acham absurda a depredação que aconteceu. Mas mais absurdo ainda é que agentes de Estado ultrapassem completamente os limites da Constituição e das leis para linchar pessoas. O significado do que aconteceu desde o dia 8 de janeiro é bastante claro. Quando nós olhamos a história, muitas pessoas que foram contra o sistema, contra o establishment, que se revoltaram contra o sistema, contra o establishment, que se posicionaram contra os donos do poder, foram penduradas em forca, foram guilhotinadas, foram linchadas. E o que a gente vê acontecer hoje é um Estado usando o poder estatal fora dos limites que foram delegados pelo povo para linchar as pessoas do 8 de janeiro. Se os processos fossem conduzidos dentro das regras legais, dentro do devido processo legal, se as pessoas tivessem sido responsabilizadas de acordo com as provas dos crimes e da conduta de cada um, e se fossem responsabilizadas pelos crimes que efetivamente praticaram, e não por uma série de outros crimes, e ainda de modo proporcional, com uma pena proporcional à gravidade do crime, tudo estaria dentro da normalidade. Agora, o que eles chamam de normalidade democrática é o tratamento de pessoas simples e comuns de uma ala ideológica oposta, que são qualificados e categorizados como inimigos do STF, inimigos do Estado, como pessoas sem direitos. Nós temos essa nova categoria de pessoas hoje, pessoas que são inimigas do Supremo Tribunal Federal, inimigas do Estado, que são pessoas a quem não são reconhecidos os direitos fundamentais mais básicos. O direito de ser julgado no foro competente, o direito de ser julgado por um juiz natural,
cujo processo, a investigação, ele foi distribuída por livre distribuição, por sorteio, o direito de ter acesso aos autos, o direito de ter a sua prisão revisada de 30 em 30 dias e revogada dentro do prazo legal, o direito de ter a sua prisão preventiva relaxada quando não estão presentes os requisitos legais, o direito de ter um processo que tramite dentro da normalidade, com uma audiência em que os seus advogados possam se manifestar, em que os juízes possam escutar o caso e olhar nos olhos do advogado e ouvir o caso sendo apresentado efetivamente, o direito de ter uma pena proporcional, o direito de ter uma acusação avaliada segundo provas do que ela efetivamente fez concretamente, o direito de ser julgada por crimes que efetivamente cometeu e não por crimes que seriam impossíveis de serem aplicados. O que a gente vê hoje é que o Supremo decidiu mandar uma mensagem forte para a sociedade, e o ministro Alexandre de Moraes deixou isso muito claro na entrevista que ele deu na última semana. O Supremo decidiu mandar uma mensagem forte para a sociedade de que algo como aconteceu no dia 8 jamais poderia acontecer novamente. E com uma bandeira de defesa da democracia, e a democracia todos nós a defendemos, é relevante, é essencial, mas com essa bandeira o Supremo decidiu minar e atacar por dentro a própria democracia, empalando, linchando em praça pública pessoas e praticando enormes injustiças individuais, sob o pretexto de defender a democracia, quando, na verdade, ao praticar essas enormes injustiças individuais, está ferindo a própria democracia. Então, nesse dia 8 de janeiro, nós não temos nada a comemorar. Não temos nada a comemorar. Não é um dia para celebrar. Não é um dia para fazer um ato festivo sobre o corpo de um homem que morreu injustamente com uma prisão indevida, que já deveria ter sido relaxada, não só porque não tinha os requisitos, mas porque, além de não ter os requisitos, existiam razões para a soltura, como seu estado de saúde, conforme, inclusive, pedido do próprio Ministério Público. Não é o momento de fazer a festa sobre um corpo humano morto. Não é o momento de fazer festa sobre o sofrimento humano afligido, injustamente, fora da Constituição e da lei, fora dos limites delegados pelo povo, por um tribunal que se tem colocado como supremo. Não supremo porque aplica as leis segundo critérios técnicos, aplicando a Constituição e as leis conforme os poderes delegados pelo povo, mas supremo porque se coloca acima do próprio povo, quando o Supremo deveria ser o povo. Nesse dia 8 de janeiro, nós não temos nada a comemorar. Nós temos, sim, muito a lamentar. Nós temos a lamentar o enfraquecimento, a minagem, a deterioração, o esvaziamento da nossa democracia no seu significado mais básico, que é o significado de respeito ao povo, ao poder supremo do povo, e não de nenhum órgão público, e o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Doutor Ezequiel, boa noite. Eu queria aproveitá-lo, já que o senhor é advogado de vários réus, e fazer o que a mídia não fez, que seria mostrar, né, como a gente tem no processo criminal, tem sempre a criminologia, né, de mostrar a conduta do criminoso. Aqui eu vou pedir algo invertido, a vitimologia, né, quem foi vítima realmente da tirania do 8 de janeiro. Então, se a gente pudesse trazer a humanização dessas pessoas, contar os casos reais, né, dessas pessoas, o que essas pessoas estão passando, como que é ser advogado dessas pessoas que estão lá, muitos aí indevidamente sofrendo, com problemas severos de saúde, já tendo requisitos e até, às vezes, laudo da própria PGR, né, para soltura e etc. Então, vamos humanizar, né, para que isso deixe de ser números jogados aí e para que as pessoas tenham noção das vítimas, assim como traz até o nome da associação de vocês, que né, em favor às vítimas do 8 de janeiro. Eu acho isso muito importante, porque foi assim também que eu sempre vi, né, os que são criminosos que cumpram, né, as medidas necessárias, que estejam na lei, mas que não se faça mais vítimas como a voz do Clezão, que foi para sempre calada. Então, eu queria que o senhor pudesse aí trazer esses casos reais aqui para a nossa live. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Deltan, a todos que nos acompanham. É um prazer estar com vocês aqui. Agradecemos o aceite de vocês
ao nosso convite para participarem conosco hoje. Eu sou advogado, trabalho com direito criminal aqui em Brasília, tenho cerca de 30 clientes aí nesses casos do 8 de janeiro e sou advogado da ASFAV, que é a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, que é uma associação que conta aí com cerca de 300 famílias de pessoas que estão sendo investigadas, perseguidas, que foram alvos de tortura por parte do Estado brasileiro. E quando nós fomos criar a associação, estávamos discutindo a respeito do nome, e este termo realmente causou um pouco de polêmica, né? Mas vítimas, vítimas do Estado brasileiro. Essas pessoas são alvos de investigação, foram alvos de tortura, tanto nas casas penais quanto lá na academia da Polícia Federal, e tudo que nós falamos, nós temos documentado, registrado. Então, não há como não dizer que essas pessoas são vítimas do Estado brasileiro. Mas eu gostaria também de, nessa noite, homenagear os colegas advogados, porque nós estamos aqui, eu, a Gabriela, a Carol, representando alguns desses centenas de heróis que estão lutando contra esse sistema. É um processo que você já tem um resultado pré-proclamado pelos julgadores e divulgado sem qualquer pudor, né? E a gente acaba que estamos lidando com um dos casos mais complexos da história do direito no Brasil, e eu falo aqui de uma das figuras históricas da nossa nação que lidou com um caso tão complexo assim, e daqui a pouco a gente pode até entrar um pouquinho nessas comparações esdrúxulas que fazem entre esses casos e a Lava Jato, mas o resumo da ópera é que o que o Deltan adiantou, né? A pretexto de defender a democracia no Brasil, o STF acabou com a democracia e com o Estado de Direito no Brasil. E amanhã, daqui a pouco, nós vamos estar aí entrando no dia 8 de janeiro, e o governo federal, juntamente com o seu braço governo judicial, né, vão, no dia da mentira, proclamar a ditadura no Brasil, como se isso fosse algo a ser celebrado. Então, a gente que tem lidado no dia a dia com essas pessoas, é impossível que nós não nos abalemos em relação a isso. Todo advogado, principalmente a gente que trabalha na seara criminal, nós sabemos que estamos lidando ali com a coisa que é mais importante da pessoa, que é a sua liberdade, afora da sua própria vida. E a gente se depara com cada caso que, de fato, nos deixa muito mal. Então, no primeiro momento, eu entrei nesses casos no dia 9 de janeiro. Fui contatado por uma família que estava com um parente desaparecido e fui até a Polícia Federal, a sede da Polícia Federal, não disseram que era lá, fui na Polícia Civil, até que descobri que as pessoas haviam sido sequestradas lá de frente do QG e levadas para a academia da Polícia Federal. E quando eu cheguei lá, eu vi uma das cenas mais tristes da minha vida. E eu já fui policial militar da rua, já vi muita coisa feia, mas você vê 2.000 pessoas, entre idosos, doentes, crianças, jogadas dentro de um galpão, tratadas como se fossem animais, sequer haviam recebido alimentação, porque cheguei lá por volta das 2 da tarde, a alimentação só chegou ao final da tarde. Então, as pessoas sequer sabiam que estavam presas, porque não havia sido dado voz de prisão para elas. As pessoas, em um sinal de absoluto desespero, elas já haviam sido colocadas em ônibus e ficaram desfilando aqui pela cidade de Brasília por cerca de 4 horas dentro de ônibus, sem poder usar o banheiro, sem poder se alimentar, sem poder tomar uma água, fizeram suas necessidades dentro de garrafas, quando o ônibus parou, fizeram uma tenda improvisada com um lençol para as senhoras poderem fazer suas necessidades ali no chão mesmo, na lateral dos prédios ali da Polícia Civil. Então, assim, a gente viu coisas absurdas, mas eu achei que pela quantidade de pessoas que estavam, é uma prisão sem precedentes, e o diretor da Polícia Federal, o doutor Andrei Passo, se gaba, né, de ter realizado a maior prisão, e nós acrescentamos ilegal, da história do Brasil, onde eles prenderam 2.000 pessoas ali sem dar voz de prisão e sem informar que elas estavam sendo presas. A gente achou que pela quantidade de pessoas, aquele volume de pessoas, era uma coisa circunstancial. Mas os dias foram se passando e nós vimos audiências de custódia sendo realizadas com mais de 10 dias da prisão. Nós vimos ali, nós tivemos que conversar reservadamente, entre aspas, com os nossos clientes, na mesma sala que juízes, promotores, outros advogados, outros réus, e por aí vai. A gente escreveu um relatório de violações de direitos, que na primeira versão estava com 20 páginas, hoje já está com quase 100, e a gente relata lá violações de direitos humanos, nulidades e irregularidades processuais, violações de prerrogativas dos advogados,
E a nossa esperança era de que, olha, veja bem, isso está acontecendo agora, mas daqui a pouco a gente vai ter direito ao devido processo legal, nós vamos poder ouvir as nossas testemunhas, vamos poder produzir as nossas provas, e nada disso nos foi ofertado. E aí finalizo esse primeiro momento dando alguns exemplos aqui de situações que aconteceram nesse processo e que a gente fica absolutamente chocado. Por exemplo, as testemunhas de defesa nos foi negada a intimação. Então, nós participamos das audiências de instrução somente com as testemunhas de acusação. As testemunhas de defesa nós arrolávamos, informávamos, qualificávamos e solicitávamos ao ministro que as intimasse e ele falava, não, se você quiser, você traz. Só que eu intimei o ministro Flávio Dino como testemunha de defesa. Como que eu vou lá no Ministério da Justiça, pegar na mão do ministro e colocar ele para fazer audiência? São situações assim que a gente são absolutamente excepcionais. E quem diz isso não sou eu. Quem fala são os próprios ministros do Supremo. Nós temos diversas decisões nesse processo em que eles justificam essas arbitrariedades, dado a excepcionalidade do caso. E isso nada mais é do que um juízo de exceção, e a gente pode demonstrar isso com o rito processual dos julgamentos, das audiências de julgamento, quando até os réus do 8 de janeiro havia um rito no STF de que as ações penais originárias deveriam ser julgadas no plenário físico do Supremo Tribunal Federal. Para os réus do 8 de janeiro, esses julgamentos foram tirados do plenário físico e levados para o plenário virtual. E agora, depois dos réus do 8 de janeiro, foi criada uma nova norma, o regimento interno foi reformado, para que as próximas ações penais sejam novamente julgadas nos plenários físicos nas turmas. Se isso não é a exata definição de tribunal de exceção, eu não sei mais o que é. Então, nós estamos lidando com um caso absolutamente kafkiano, excepcional, e a gente precisa se manter firme, não apenas por nós, mas pelas famílias, como a dona Jane, a esposa do Clezão, a quem eu tive o desprazer de acompanhá-la lá na Casa Penal, quando ela recebeu a notícia de que seu marido havia falecido com laudos médicos, pareceres favoráveis da PGR, informando que aquela pessoa estava prestes a morrer, caso não fosse posta em liberdade. Então, é esse o nível de arbitrariedade que nós temos vivido, mas nós não nos furtaremos de denunciar e registrar o que está acontecendo para que as próximas gerações saibam que o Supremo Tribunal Federal acabou com a democracia como nós a entendemos. Deltan, eu queria aproveitar e fazer esse paralelo, porque muitos que acabam defendendo esse tanto de ilegalidade que a gente vê, estou aqui falando tecnicamente mesmo, né, como, por exemplo, esses julgamentos em lote, não ter a defesa, como muitos advogados falaram, que também eu acompanhei lá desde o comecinho, eu tive amigos, colegas advogados também que tiveram, eu chamo de galpão da democracia, né, quando o pessoal ficou lá detido, e eles passavam o clima, o que estava acontecendo lá, como que, né, foi hostil esse tratamento. Então, para fazer esse paralelo, porque muito é justificável, falando, na época da Lava Jato vocês não falavam isso, mas na época da Lava Jato era outra situação. É muito dito que muita gente ficou presa indevidamente para delatar, por exemplo, na Lava Jato. E hoje nós temos essa situação que está lá no Supremo, inclusive não há notícia por que foi puxado o foro para o Supremo, porque não foi apresentado até agora um parlamentar que puxasse essa competência. Então, se você pudesse falar sucintamente aí sobre essa equiparação, né, de uma situação e de outra, e do quão diferente, e enquanto também é inglória, que não é também justa, né, quem está fazendo essa equiparação de duas situações onde se tinha ali, né, agentes da polícia, toda a investigação, o PowerPoint que virou chacota, mas não deveria ser exemplo de algo muito triste que o Brasil passou, e essa situação agora com os presos do 8 de janeiro. Legal, Fábio. É bom você levantar isso, porque algumas pessoas às vezes falam o que aconteceu ao longo do tempo, as arbitrariedades do Supremo foram uma consequência da arbitrariedade judicial da Lava Jato. Peraí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Lava Jato correu na primeira instância. Tudo que ela fazia era revisado em 3 instâncias independentes do Judiciário, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, que se colocou como um tribunal naquela época, no caso Lava Jato, para os corruptos, como um tribunal altamente garantista. A gente vê um duplo padrão, um Supremo Tribunal Federal que trata os corruptos
os políticos poderosos corruptos, aqueles que mais causam dano para a nação, trata eles passando a mão na cabeça, e que aí olha para os pobres coitados do 8 de janeiro e desce todo o peso da mão do Estado sobre eles. Então, o primeiro ponto é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vejam, Supremo, garantista para os réus da Lava Jato, punitivista para os do 8 de janeiro. Mas o Supremo não tem nenhuma razão para estar com esse caso. Não existe nenhuma razão para a competência do Supremo Tribunal Federal. Já Curitiba tinha 1000 razões para a competência de Curitiba. Isso foi sujeito à discussão, foi até a última instância e o Supremo disse, olha, até a Petrobras fica com Curitiba. Da Petrobras para fora, sai de Curitiba. Aliás, tudo tinha que ficar com Curitiba, mas o Supremo quis conter o trabalho de Curitiba e restringiu até a Petrobras. Ou seja, existe aí uma outra diferença. Mais diferença. O caso Lava Jato foi sujeito à livre distribuição. Ele lá no começo foi sujeito à livre distribuição e os novos casos foram distribuídos por conexão. Esse caso não teve nada de livre distribuição, foi direcionado para o ministro Alexandre de Moraes. Mas o juiz da Lava Jato ele não era um juiz vítima. Nesse caso, a gente tem um juiz que é vítima do crime. Peraí, o juiz tem o seu carro roubado, a sua bicicleta roubada, é ameaçado de assassinato e ele vai julgar o autor do suposto crime? Como é que é isso? Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Isso é um absurdo. Mas o juiz dando declarações sobre o caso que vai julgar. O juiz Sérgio Moro jamais deu declarações sobre casos que ele vai julgar, ele falava sobre casos já julgados, jamais sobre casos a serem julgados, o que é mais uma razão para suspeição. Mais ainda, as prisões que estão sendo decretadas pelo Supremo Tribunal Federal não tem razão de ser, não tem justificativa, porque não tem individualização da autoria. Na Lava Jato sempre tinha o que o cara fez concretamente. Não era colocado em bloco, esses caras são funcionários da Petrobras, vamos acusá-los. Esses caras aqui são empreiteiros, vamos acusá-los. Não, nada disso. O 8 de janeiro é algo parecido com isso. A pessoa estava lá, não existe nem prova de que ele estava lá para promover um quebra-quebra. Tinha gente, aliás, que surgiu prova que era o contrário, que estava se opondo ao quebra-quebra, e aí essas pessoas estão sendo condenadas sem prova, quando na Lava Jato apresentava a prova individualizada dos crimes. Mais ainda, as pessoas que eram presas na Lava Jato só eram presas porque existiam crimes seriais praticados ao longo de anos, centenas, milhares de crimes, associações criminosas estáveis, compromissos de pagamento de propina pendentes. Nesse caso, do 8 de janeiro, não tem nada disso. Uma associação eventual entre pessoas. Pessoas que não se conheciam, se encontraram ali ocasionalmente, várias vindo de diferentes lugares do país, não tinha nada de permanência e estabilidade necessária para caracterizar a associação criminosa, mas pessoas sem antecedentes, que não tinham nenhuma outra investigação, nenhum outro inquérito, não tinham crimes no seu passado. Qual a razão para prender essas pessoas? E aí, na Lava Jato, aquelas pessoas que supostamente diziam que existiam violações, que se autodesignavam garantistas, agora no 8 de janeiro, estão sendo punitivistas, o que mostra, na verdade, que era garantismo de ocasião, que, na verdade, era a defesa dos seus políticos e corruptos de estimação favoritos. Era disso que se tratava aqueles que se autodesignavam garantistas. Então veja que Lava Jato e 8 de janeiro não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu separei aqui duas frases, eu não sabia que você ia me perguntar isso, Fábio, mas eu separei duas frases aqui que são interessantes e que mostram um pouco dessa realidade. Vejam o que os ministros falaram. Preste atenção aqui, ó. Abre aspas. Teria que ter inquérito para saber o que se passou. O ministro aqui falando da Lava Jato. As pessoas só eram soltas, liberadas, depois que confessassem e fizessem acordo de leniência. Isso é uma vergonha. E nós não podemos ter esse tipo de ônus, coisa de pervertidos, falando da Lava Jato. Claramente se tratava de prática de tortura usando o poder do Estado. É disso que se trata. Quem estava falando aqui é o ministro Gilmar Mendes. Aí, naquela mesma sessão de julgamento, 9 de maio do ano passado, foi o ministro Dias Toffoli e engrossou o caldo e disse o seguinte: houve aqui, falando da Lava Jato, um tipo de coação para autoincriminação ao se barganhar a prisão com cautelares. Ele está falando das prisões preventivas. E o que existia ali era uma indústria de condenações a qualquer custo, a qualquer preço, um pau de arara do século XXI. Isso que eles falaram. Qual é a prova que eles têm de que aconteceu qualquer excesso nas prisões? Nenhuma. Eles revisavam as prisões, todos os habeas corpus foram para mãos deles. Se eles não soltaram, é porque a prisão era devida. Evidente. Agora, o que eles estão fazendo no caso do 8 de janeiro são prisões
que se estende muito além da conta. Veja o que aconteceu nos outros casos, estão lá com o ministro Alexandre de Moraes. O Silvinei Vasquez, que foi diretor da Polícia Rodoviária Federal, está preso há 5, 6 meses sem acusação. Isso jamais aconteceu na Lava Jato, porque existe um prazo máximo para prender sem acusação, que é de 1 mês e 10 dias. E esse prazo sempre foi respeitado na Lava Jato. Então não tem o que falar de pressão com prazo alargado e excessivo na Lava Jato. Mas agora, lá no Supremo, o que existe são prisões durando 5, 6 meses sem acusação, como de Silvinei Vasquez, como aconteceu a prisão do Anderson Torres, como aconteceu a do Mauro Cid, prisão alongada por meses e meses sem também uma acusação criminal contra ele. E aí, quando ele fez a delação, ele foi solto. Então, peraí, aquilo que eles acusavam sem provas existir na Lava Jato e que nunca existiu, porque os prazos foram respeitados, porque os requisitos das prisões foram respeitados, eles fazendo agora, escancaradamente. E aí, em relação a eles não falam mas em relação à Lava Jato, porque ela tratava dos corruptos de estimação de muita gente, aí eles atiram pedras e acusam de supostos excessos, supostos abusos. Mas pergunte para o ministro Dias Toffoli e para o ministro Gilmar Mendes o que eles vão falar das prisões alongadas que estão nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Vão falar também que é tortura? Vão chamar o ministro do Alexandre de Moraes de promover um pau de arara do século XXI? Doutor Ezequiel, eu queria aproveitar, então, que foi colocado já as diferenças, né, da Lava Jato e mostrar, porque eu sei de alguns, mas talvez as pessoas não saibam, dos abusos realmente que a gente, como advogada, a gente sente cometidos, as petições que não são apreciadas, o processo parado ali. Por exemplo, dá para apontar aqui o caso do Clezão, que se tornou público, né, mas que teve laudo médico, solicitando, mostrando o perigo de vida, a PGR se manifestando em favor da prisão domiciliar dele, a doutora, se não me engano, a Juliana, que trouxe, né, a doutora Juliana, que trouxe o pai dela, né, a situação de ter 74 anos, não ter antecedente criminal. Quais são essas miúças aí desses processos que, né, quantas portadas na cara, entre aspas, vocês aí, advogados, tomaram? E qual essa sensação? Porque realmente, olha a diferença da Lava Jato. A Lava Jato estava na primeira instância, então você tem, né, a segunda instância para revisar, a terceira ainda, e nesse caso não, vocês estão praticamente amordaçados, eu vejo assim a defesa, e já com o ministro fazendo declarações um tanto bizarras. Essas últimas declarações dele, eu vi com grande preocupação, né? Ali a denúncia de enforcamento, denúncia também de outros estados se envolverem através de governadores. O doutor Sebastião, que antecedeu, já falou de algumas providências a serem tomadas, mas e para você, doutor? Como tem sido a condução desse processo no dia a dia e o que fazer daqui para frente? Porque nós aqui, todos os brasileiros, sendo do meio jurídico ou não, estamos olhando isso e mensurando o nosso futuro em relação à tirania e o direito, né, a volta do direito a ser estabelecido no Brasil, porque realmente o estado de exceção para essas pessoas não há dúvida alguma, é isso? A gente precisa entender que nós não estamos mais em um estado de direito, estamos vivendo em uma democracia relativa, como o presidente da República falou, e foi muito bom a gente cair nesse bloco juntos aqui, que foi uma coisa que foi organizada aí meio apressadamente, porque essas críticas à Lava Jato, a gente, enquanto advogados desses réus, temos sofrido bastante, porque nos grupos de advogados, de criminalistas, a gente discute, fala sobre as situações, todas as vezes que a gente levanta qualquer situação que aconteceu, eles falam, olha, mas na Lava Jato vocês não falavam isso. Aí eu falo, opa, calma lá, primeiro que eu falava, tá? Eu tinha as minhas críticas à Lava Jato. Segundo, e tenho registrado, documentado aqui no meu Instagram, é só baixar aqui que você vai ver lá no final. Entretanto, eu queria que esses processos fossem julgados no estilo da Lava Jato todo dia, porque não há comparação. Como o doutor falou, não há comparação. E essas críticas não são de pessoas quaisquer. A gente esteve há 2 semanas, 3 semanas, no Conselho Federal da OAB, debatendo sobre essa questão das violações das prerrogativas dos advogados. Uma das diretoras me veio com esse argumento raso, que não afogaria uma mosca num pires, na Lava Jato existiam abusos, os abusos não começaram agora. Eu falei, doutor, eu não comecei a advogar no 8 de janeiro, e não há qualquer comparação deste caso com qualquer caso que seja. Veja bem, o doutor falou aqui a respeito das provas.
O doutor Carlos Frederico fez uma crítica à Lava Jato essa semana em uma entrevista, dizendo que trabalhou com provas ao contrário da Lava Jato. Isso é piada. As provas que o doutor Carlos Frederico coloca nas denúncias lá, de que havia uma associação criminosa na frente do quartel do Exército, é uma foto de um teatro de fantoche, de uma tenda de oração, de uma tenda de massagem. Então, não há comparação. Então, eu queria trazer aqui para vocês, citando um pouquinho do relatório que nós fizemos. Veja bem, violações de direitos humanos que nós catalogamos, prisões de pessoas idosas responsáveis por menores com comorbidade, superlotações das casas penais, celas com 22 pessoas quando tinham capacidade para outras, carência de itens de higiene pessoal e roupas, as pessoas ficaram uma semana com a roupa que foram presas. Eu fiz audiência de custódia de pessoas uma semana depois e ela estava com a mesma roupa do dia que foi presa, mulheres sem absorvente, tá? Nós fizemos campanhas, mutirões para levar roupas para essas pessoas, a alimentação, que já chegou alimentação com vidro, com rato, com pedra, com tudo que não presta lá dentro, a destruição dos bens das pessoas presas. Olha que absurdo, tinha uma petição da Polícia Federal pedindo para que o ministro Alexandre de Moraes autorizasse que os bens que eles apreenderam fossem queimados juntamente com os documentos que estavam ali. Não interessa se eram meios de prova, se isso poderia ser utilizado posteriormente, pedindo a destruição desses bens. A gente foi lá na Polícia Federal, antecedentes. Não há exame de corpo de delito de nenhuma das pessoas nas ações penais, e todos fizeram. A excessiva gravidade das medidas cautelares impostas aos réus soltos, que, via de regra, né, apresentação em juiz é mensal. Ele impôs apresentação semanal. Havia tribunais de justiça que, para cumprir essas medidas, não conseguiam cadastrá-la no sistema, porque não tinha essa opção de apresentação semanal. A politização processual, né, essas declarações absurdas dos ministros, chamando um dia de depredações, de vandalismo, em que não morreu uma só pessoa, não foi encontrada nenhuma arma, chamando de dia da infâmia, comparando com o ataque a Pearl Harbor, onde mais de 2.000 pessoas foram mortas, e a gente esteve nos Estados Unidos, fomos na Organização dos Estados Americanos, denunciamos essas violações de direitos humanos na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e se os ministros não falarem dos abusos que eles estão cometendo, né, como o Deltan sugeriu aqui, nós vamos estar aqui falando. E aí a gente parte para as nulidades e irregularidades processuais, a existência desses inquéritos infinitos, que já vão fazer aniversário de 5 anos aí, negativa do acesso aos autos. A gente até hoje não tem acesso ao inquérito 4879, que foi o inquérito que atraiu a competência dos nossos clientes para o Supremo Tribunal Federal, e quando a gente liga lá para perguntar, porque ele não atende advogado, ministro Alexandre de Moraes, a gente liga lá para perguntar, meu amigo, eu quero ter acesso ao inquérito 4879. Doutor, mas vocês não são parte desse processo. Mas como eu não sou parte, esse está no tombamento da ação penal, dizendo que essa ação penal ela é conexa ao Supremo Tribunal Federal por conta desse inquérito. Quer dizer, então, que para fazer a conexão, existe, né, a similaridade, mas para que a gente tenha acesso, não. Até hoje a gente não teve acesso, não tivemos acesso às câmeras de segurança na íntegra dos palácios, do Palácio da Justiça. O ministro Flávio Dino até deixou desaparecer. Os autos de prisão em flagrante nas audiências de custódia. As audiências de custódia foram a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Chegava lá, doutor, eu queria ter acesso ao auto de prisão em flagrante do meu cliente. Ah, doutor, eu não tenho. Então libere ele, né? Se eu não tenho prova nenhuma aí, não tem nenhuma. Não, eu não posso. Eu vou remeter para o ministro Alexandre de Moraes. Daqui 20 dias ele vai decidir se vai soltar o seu cliente ou não, e independe de parecer da PGR ou qualquer outra coisa. Incompetência do Supremo Tribunal Federal, porque o STF não tem competência para julgar essas pessoas, seja por competência originária, seja por conexão em razão da pessoa, conexão em razão da matéria. Não existe qualquer fundamento jurídico para o julgamento dessas pessoas no Supremo Tribunal Federal. A suspeição do relator, que ele deu uma confissão essa semana de que é suspeito, mas ele já é suspeito desde o primeiro dia, porque ele deu a sentença por Twitter. Ele falou, as pessoas serão condenadas, serão responsabilizadas, e veja bem, ele falou, os executores, os financiadores, os incitadores e os agentes públicos. Isso foi no dia 8 de janeiro à noite, ele publicou esse tweet. Aí o doutor Carlos Frederico falou, que tweet legal. Aí ele pegou, vou oferecer as denúncias. Com 8 dias depois, no dia 16 de janeiro, o doutor Carlos Frederico começa a apresentar as denúncias na exata divisão didática proposta pelo ministro. Vamos oferecer aqui executores, incitadores, instigadores, agentes públicos e financiadores. Então, uma denúncia aí que foi criada por Twitter. Então, assim, já havia uma suspeição do ministro pelas manifestações dele, mas agora ele fez questão
de confessar, né? Gente, são tantas situações que a gente pode passar aqui uma noite inteira falando de tudo isso, tá? Mas o que eu gostaria muito de que acontecesse era que esses juristas, né, e a gente já teve a oportunidade de falar com o doutor Pedro Serrano, doutor Auri Lopes, levamos lá para eles, e alguns deles têm a pachorra de dizer que não há ilegalidade nesses processos na forma como nós estamos dizendo. Então, eu queria que qualquer hora um deles se propusesse a sentar e me justificasse esses absurdos que estão acontecendo, essa invenção de crimes multitudinários que não cabe no ordenamento jurídico brasileiro, fere o princípio da reserva legal, fere o princípio da individualização da pena, não cabe você responsabilizar uma pessoa por crime que outra praticou, e a prova disso é que 30 pessoas já foram condenadas, tem mais 30 que estão na fase de julgamento e já tem o voto para condenação, e nenhuma delas tem uma imagem ou foto delas depredando nada. Houve as depredações? Houve. As pessoas devem ser responsabilizadas? Sim, mas jamais pelos crimes de golpe de Estado, porque a conduta delas não se adequa ao tipo penal. É um crime impossível. Quem fala isso não sou eu, doutor Ives Gandra Martins, maior jurista vivo do Brasil. O ministro da Defesa, José Múcio, fala também que não existia possibilidade de haver um golpe de Estado. É um crime impossível de ser cometido. Então, assim, são tantas irregularidades, tantas arbitrariedades, que só resta a nós continuarmos denunciando e levantando essas arbitrariedades no processo, porque esses processos eles não serão anulados, eles não serão nulos, eles são nulos, eu diria que são até inexistentes, porque são tão absurdos que talvez sejam até mais graves do que as nulidades. Eles serão anulados no momento adequado, oportuno. Infelizmente, a gente não pode esperar uma nova composição do Supremo Tribunal Federal, porque as pessoas estão em casa com tornozeleira eletrônica, sem poder trabalhar, sem poder frequentar a igreja, sem poder visitar suas famílias, e a gente precisa tomar uma medida urgente para resolver essa situação, e sendo um processo político, a única medida que a gente vê de urgência para resolver essa situação é através do parlamento, e é por isso que nós temos feito um trabalho político também, junto aos congressistas, deputados, senadores, para que nós aprovemos leis no sentido de anistiar essas pessoas, de reverter esse estado de inconstitucionalidade que esses processos vivem, e para que a gente possa dar uma mínima dignidade para essas pessoas, porque, como eu digo, eu já trabalhei em processos nos quais pessoas eram acusadas de tráfico, de estupro de vulnerável, de homicídio, e essas pessoas tiveram um tratamento mais digno do que os réus do 8 de janeiro, tiveram o direito à ampla defesa muito mais respeitado do que essas pessoas que, na sua grande maioria, eu posso afirmar, por conhecimento de causa, são inocentes. Impressionante, doutor Ezequiel, que esse relatório acaba falando quase todas as partes que eu conheço do devido processo legal, mas é uma pena que todas elas são ignoradas, né? Tudo que tem realmente, tem que ter essa garantia para que, né, não tenha pessoas presas injustamente. Não estou falando nesse caso, estou falando de uma forma geral, né? É para isso que foi criada essa série de garantias, que a gente também fala dos direitos humanos. Inclusive, muita gente acaba criticando, falando bem vocês que não defendem, não sei que conversa é essa, mas nós sempre defendemos os direitos humanos, sempre, sempre, não existe essa divisão, né? Para quem é legalista sempre, então vai olhar, vai ver essa situação, vai ver a situação caso a caso. Direito é isso, né? Você não pode fazer um negócio em lote, uma coisa assim completamente descabida. É tantos absurdos que a gente fica assim, mesmo sendo do direito, a gente fica pasmo, né? Porque sabe que não tem reação. Deltan, como que você vê essa... Até porque a gente também já está sendo, para os últimos minutos aqui da nossa participação, passar muito rápido, né? E são tantos absurdos, tantas denúncias. Mas como que você vê a participação aí, então, amanhã, né, esse dia que a mídia está fazendo, eu acho uma chacota, uma falta de respeito, ainda mais que já tem pessoa que morreu concretamente, outras indiretamente, familiares de pessoas que estão sofrendo. Os familiares, ninguém pode falar nada, os familiares são sempre inocentes, né? Até que se prove o contrário. Então, atinge pelo menos a vida, não sei, mas de muitas pessoas, são 2.000 pelo menos diretamente, todos indiretos. Então, o medo que é colocado e essa conversa da mídia plantada amanhã, sendo bem no Senado, que seria a casa que seria responsável, né, por tomar uma atitude institucional adequada, né, que não seria fora das tão famosas 4 regras. Como é que você está vendo esse dia que será amanhã e esse andamento da mídia, mais essa combinação de juízes falando a respeito de casos que jamais deveriam
falar, né, no Ser Fora dos Autos, que aliás o programa que a gente faz juntos. Assim, Fábio, eu vejo dois objetivos nessa articulação de todas essas falas, desses eventos. Eu vejo o primeiro objetivo, que é de trazer legitimidade para algo que é ilegítimo. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes vem e fala que existiria um plano para, inclusive, matá-lo, ele tenta trazer aqui uma empatia, uma sensibilização das pessoas, ele tenta justificar o injustificável, querendo dizer, olha, o que existir é uma situação de tal excepcionalidade, uma situação que envolvia inclusive um plano de homicídio. Mas peraí, qual é a prova disso? Qual é a prova desse suposto o plano de homicídio? E se é algo tão grave, e se eles identificaram, por que essas pessoas não foram investigadas, acusadas e as primeiras a serem responsabilizadas, até mesmo para proteger a vida do próprio ministro? Veja que aí depois, em seguida, uma outra entrevista, agora para a CNN, agora do diretor-geral da Polícia Federal, ele falou que houve até algumas menções, mas foram aquelas conversas alucinadas de internet, ou seja, deve ter sido aqueles comentários de chat, alguma coisa dessa linha, feita de modo irresponsável, nenhum plano, nada concreto, provavelmente um bate-papo ali de internet, é que algumas pessoas falaram coisas absolutamente erradas, irresponsáveis, até talvez criminosas, mas não existia um plano concreto até onde se sabe. Se houver, que apresente essas provas, porque a gente não tem isso. Mas o que me parece é que se tentou forçar a barra, inclusive invocando um suposto plano de homicídio, que me parece que não existe até agora, para buscar trazer uma justificativa para o tamanho da reação que o Supremo Tribunal Federal teve e para o modo como o Supremo Tribunal Federal está tratando as pessoas do 8 de janeiro. Agora, isso não se justifica de modo nenhum. Por quê? Porque simplesmente viola o nosso pacto fundamental, que é a Constituição, e viola o nosso pacto fundamental, que é a lei. Além disso, a minha segunda percepção, eu ainda tenho a percepção de que existe um segundo objetivo nessas entrevistas concatenadas e nesses atos que estão sendo promovidos, que é alcançar a regulamentação das redes sociais por meio, seja de uma decisão do Supremo, seja de um projeto como aquele que foi rejeitado no Congresso Nacional, que é o projeto 2630. De onde é que eu tiro isso? Eu tiro isso diretamente das entrevistas do ministro Alexandre de Moraes, em que ele colocou expressamente que um dos grandes objetivos, se não mais importante, do TSE para o primeiro semestre do próximo ano é a regulamentação das mídias sociais. Na outra entrevista para o Globo, ele falou que as redes sociais tiveram seu papel em permitir a proliferação da atitude golpista. E ele, colocando a responsabilidade sobre as redes sociais, ele traria uma legitimidade para uma regulação, em relação à qual eu tenho todo o pavor do mundo, porque a regulação que a gente viu ser proposta era uma em que existia uma série de cavalos de Troia que permitiria a censura do discurso político, especialmente do discurso conservador. Então eu tenho todas as razões para ter 10 mil pés atrás em relação a essa proposta de regulamentação da esquerda das redes sociais. Então essa é a percepção que eu tenho. Agora, eu queria dizer ainda que quando as pessoas dizem, tá bom, Deltan, mas o que tem de errado? A gente tem tudo de errado nesse caso. Veja que esse caso, ele avançou sem prova individualizada do que as pessoas fizeram. E eu queria ressaltar 10 problemas. Eu vou falar bem brevemente, porque a Fabi já colocou que está com o tempo apertado, mas bem brevemente. Primeiro, não existia uma individualização de o que a pessoa fez. As pessoas foram sendo acusadas e mesmo condenadas sem prova de que sequer elas quebraram uma janela. Isso quebra um princípio básico do direito penal democrático, e, de novo, o Supremo diz que defende a democracia, que é o princípio da presunção de inocência, que foi desenvolvido com a ideia de colocar o ônus da prova sobre a acusação. A acusação ela tem o ônus de provar. Na Lava Jato, como a gente estava falando antes, nós sempre provamos que as pessoas praticaram corrupção, desviaram bilhões, e quem assinou os contratos, quem embolsou dinheiro, quem tinha conta no exterior, mas aqui as pessoas estão sendo condenadas a penas gravíssimas, sem que exista a prova de que ela quebrou uma janela sequer. Aí, como que a PGR e o Supremo deram a volta nesse problema, resolveram essa questão? Eles aplicaram uma teoria nova, eles inventaram uma teoria do crime multitudinário, que seria uma teoria que permitiria você responsabilizar pessoas em casos em que a prova é impossível. Seria impossível, segundo o Supremo, provar o que cada pessoa fez. Então, nesse tipo de caso em que a prova seria impossível, você pode responsabilizar todo mundo que fazia parte daquela multidão. Só que ainda dentro desse primeiro problema, para dizer que isso não resolve, essa teoria não resolve, é o problema, é o fato de que ali, nesse caso, existiam câmeras de vigilância por toda parte,
que é um lugar com mais câmeras de vigilância do que o Congresso Nacional, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, a Presidência, o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a prova até poderia ser trabalhosa, identificar cada pessoa, cada rosto, mas é possível, ainda mais com toda a tecnologia de hoje. E mais, se todo mundo tivesse atuado em favor dos crimes, ok, mas existem vídeos que mostram que pessoas atuaram contra a depredação. Isso levanta uma dúvida. E a dúvida favorece o réu. Esse é um outro princípio do direito penal democrático, que é o princípio de que a dúvida favorece o réu. Segundo ponto, ainda para quem diz que essa teoria se aplicaria, existiria essa briga de torcida, aí você responsabiliza todo mundo que está no meio da multidão. Peraí, mas para você responsabilizar alguém por uma briga de torcida, você tem que provar que a pessoa estava lá com a intenção de brigar. Se era lá um pai protegendo a filha no meio da briga da torcida, ele não pode ser responsabilizado pela briga de torcida. Então, no mínimo, o Ministério Público teria que provar e o Supremo demonstrar na condenação que a pessoa estava ali com a intenção de depredar, com a intenção de praticar aqueles atos. Esse é um princípio constitucional do direito penal democrático que determina a personalidade ou intranscendência da pena. Você não pode responsabilizar uma pessoa pelo que estava fazendo o cara do lado. Você tem que ter prova de que ele estava ali para praticar aqueles crimes. Terceiro problema, o Supremo Tribunal Federal já enfrentou uma série de outros casos em que existia dificuldade probatória. Casos, por exemplo, de crimes societários. Quando uma empresa faz um crime de sonegação fiscal, é muito difícil você mostrar qual dos 10 sócios que estavam envolvidos. E ainda assim, o Supremo disse que o Ministério Público deve individualizar a conduta. Porque o Supremo é garantista. Eles inventam tese para absolver, para inocentar, para garantir a impunidade dos bandidos, nunca para incriminar. O que está acontecendo agora é uma aberração dentro da história do Supremo. Fere completamente a linha da própria tradição da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Em quarto lugar, como a gente mencionou aqui, os meios que foram empregados para os supostos crimes aí de abolição violenta do Estado Democrático e golpe de Estado eram impossíveis, eram ineficazes para os resultados. Não tinha uma arma, não tinha tanque. Como que aqueles 2.000 manifestantes iam se sobrepor a 300 mil militares? Impossível. Na pior das hipóteses, estavam ali incitando o exército a fazer um golpe. Seria outro crime, não de golpe, não crime de abolição, mas crime de incitação, que tem a pena muito menos grave. Mas justamente para forçar uma pena maior, eles estão trazendo esses crimes que são impossíveis de terem acontecido pelo próprio Código Penal. Em quinto lugar, estão colocando sobre essas pessoas o crime de associação criminosa, quando não existia nenhuma prova de permanência e estabilidade. Cansei de ter casos criminais absolvidos, em que eu acusei a pessoa por associação criminosa, por não existir prova de que existia uma permanência ao longo do tempo, uma estabilidade para praticar uma série de crimes, que é um requisito essencial para o crime de associação criminosa. No entanto, essas pessoas que se associaram circunstancialmente foram condenadas por isso, contra toda a jurisprudência dos tribunais. Em sexto lugar, o tamanho da pena, gente, é flagrantemente desproporcional. Foi uma pena muito maior do que a do mensalão. No mensalão, as pessoas foram condenadas a 7 anos, 8 anos de prisão, os atores centrais, atores políticos. Olhem o Lula. O Lula foi condenado não por um triplex, mas por desvio de mais de 70 milhões de reais aí de obras e mais a lavagem de dinheiro por um triplex. E foi condenado a coisa aí de 10 anos de prisão. Depois teve um aumento de pena, uma redução nos tribunais. Agora, como que você vai condenar essas pessoas a 17 anos quando uma pessoa condenada por desviar 70 milhões de reais foi condenada a cerca de 10 anos de prisão? Sem nem falar, a Elise Matsunaga foi condenada por um homicídio brutal ali do marido a 16 anos de prisão, e essas senhorinhas presas com um terço e uma bíblia na mão a 14, 17 anos de prisão. O que é isso? A justiça americana, que é muito mais grave do que a nossa, muito mais severa, no caso da invasão do Capitólio, em que houve inclusive armas lá, pessoas ameaçadas com armas, condenou aquela pessoa bem famosa que usava os chifres a 3 anos e 5 meses de prisão. E a nossa justiça, que é muito mais branda, está condenando a 17 anos. O que é que está acontecendo? É uma justiça feita, enviesada para esse caso, está na cara. A gente ainda vê o Supremo condenando essas pessoas à insolvência civil. Essas pessoas nunca mais vão poder ter um carro, uma casa, nada no seu nome, porque estão aplicando uma multa de 30 milhões de reais de dano moral coletivo. Ainda a gente está vendo quem está fazendo isso em 8º lugar agora. É um Supremo Tribunal Federal incompetente. E eu já falei disso, agora eu não falei por que o Supremo está mantendo esse caso lá. Ele está mantendo porque se baixasse para a primeira instância, os tribunais jamais permitiriam essas condenações e o trâmite desses casos como estão acontecendo. Se fosse na primeira instância, as duas, pelo menos as outras 3 instâncias, o Supremo não, mas STJ e o Tribunal de Apelação, iam derrubar esses casos por uma série de ilegalidades.
Em nono lugar, não teve livre distribuição. Foi um juízo de exceção. Agora, nas entrevistas, ficou mais claro ainda. A ministra Rosa Weber distribuindo de modo focado para o ministro Alexandre de Moraes. Em décimo lugar, nós temos não só um ministro que foi protagonista das ações, o que não poderia ter acontecido, deveria ter sido o Ministério Público e Polícia, mas mais, ele se reconheceu nessa semana como vítima. Então, nós temos um caso em que existe uma mão do Estado enviesada, ilegal, justiceira, no pior sentido de prática de injustiça, que está pesando, está violentando, está linchando, está enforcando as pessoas. E eu quero dizer uma coisa para vocês, se vocês pensam em, às vezes, não se importar, porque isso pode estar longe de você, pode estar acontecendo com pessoas que estão longe de vocês. Injustiça contra essas pessoas é uma injustiça contra todos os brasileiros. O mal, sem oposição, ele se espalha como fogo em palha seca. Ele incendia tudo e todos à sua frente. Martin Luther King sabia bem disso e, lutando contra uma injustiça histórica arraigada, ele disse que injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Pois é, esse grande resumo aí de 10 pontos importantíssimos, né, que acabam dizendo, se juntar aqui o relatório do Dr. Ezequiel, mais os 10 pontos do Deltan, eu acho que a gente teria uma aula de direito para quem quer ainda saber direito no Brasil. Dr. Ezequiel, a gente está com o tempo bem assim, mas eu gostaria de abrir aqui a palavra, porque eu sei da importância do seu trabalho, o quanto é importante ter essa coragem também das denúncias feitas na própria Ordem dos Advogados do Brasil. Esse é um outro problema, um dia até me disponho a gente também abordar esse tema numa outra oportunidade, porque é importante para o Brasil, né? Não existe democracia sem o livre exercício da advocacia, isso é muito importante, essa bandeira a gente levantar, mas os seus recados e considerações finais para quem está assistindo, para quem está realmente impactado ou não sabia da gravidade dos casos dessas pessoas, que passou-se um ano e nada de justiça pela frente, né? Parece algo nebuloso. Como que o senhor está prestes a enfrentar esses dias vindouros aí? O que está se pegando? Como é que vai ser? Primeiramente agradecer, né? Agradecer pela disponibilidade de todos que estão participando conosco dessa live. A gente tem como missão divulgar o que tem acontecido. Infelizmente, muitas pessoas sequer sabem que ainda tem 65 pessoas presas, que há quase 2.000 pessoas com tornozeleiras eletrônicas, tendo seus direitos humanos violados, e a gente também, né, além de fazer o trabalho jurídico, você precisa fazer o trabalho político e esse trabalho de informação, de mostrar à sociedade que isso está acontecendo, porque o que eu tenho dito nas últimas manifestações, quando eu vejo algum advogado dizendo que está correto mesmo, tem que fazer isso com esses terroristas, que ninguém foi acusado de terrorismo, né, foi denunciado por terrorismo, é que você não pode torcer para a guilhotina, porque hoje ela está mirando na cabeça dos seus inimigos, mas daqui a pouco essa guilhotina vai voltar contra você, porque o poder, ele não tem freios. Então a gente já vê aí tribunais agora fazendo julgamentos por plenário virtual e os advogados surpresos. Nossa, como isso está acontecendo? Nossa, você tem 2.000 precedentes aqui no Supremo Tribunal Federal, você acha que isso não vai se espraiar para as instâncias inferiores? Então, assim, a gente precisa denunciar o que tem acontecido e nós vamos continuar a fazer isso, apesar de todas as falácias aí do ministro Alexandre de Moraes, que ele adora, ele fala muito grosso, né? Mas na hora de ouvir os advogados, ele corre e coloca o processo em plenário virtual. Diz que não tem medo de nada, mas aí fica se vitimizando, dizendo que alguém mandou uma mensagem para alguém que ele não sabe quem é, a Polícia Federal também não sabe quem é, dizendo que queriam enforcar ele. Então, aí fica, é meio contraditório, né? É feio, é meio patético um tirano se vitimizando. Mas a gente... E ele gosta de desumanizar as pessoas, né? Dizer que na época da Lava Jato essas pessoas tinham bordões fascistas, né? Para dizer que porque tudo é fascismo, né? Tentar comparar essas pessoas com tentar desumanizá-las. Mas para a tristeza dele e para a tristeza do Supremo Tribunal Federal, eles estão acostumados a lidar com advogados que são, na verdade, lobistas de tribunal, que não estudam, que vivem ali dos seus converscotes e nas suas amizades, e agora eles descobriram que ainda há advogados no Brasil. E a gente vai continuar denunciando, iremos até as últimas consequências para que a efetiva justiça e não a vingança que está sendo praticada pelo Supremo Tribunal Federal seja feita. Se o intuito dele era nos intimidar, acabou que deu errado. Isso está nos dando mais combustível para que nós continuemos na nossa luta.
Muito obrigada, boa noite, doutor Ezequiel, que Deus te abençoe nessa jornada aí de conduzir esses casos. Obrigada, Deltan, pela participação. Eu vou aproveitar aqui, fazer uma breve finalização e passar já para o próximo bloco, também jurídico, que vai ter o Marco Antônio, participação de outros juristas, como a doutora Ludmila também, que está fora do Brasil, e também são casos e casos que o Brasil agora precisa contar. Então, é preciso deixar isso bem claro, que às vezes a adversidade acaba juntando pessoas com propósitos que nem imaginam que têm em comum, né? E para aqueles que querem o bem, a ética, a moral, a justiça, esses caminhos vão sempre se encontrar porque é uma linha reta, né? Não existe outro caminho. A verdade é uma só e é uma linha reta. Então, em nome disso, para que a verdade não seja enforcada, para que amanhã não seja um dia somente de circo, de um lado da narrativa, mas para que, principalmente, as vozes das vítimas fiquem aí acesas, nós clamamos aqui por justiça, que esses pontos dessas lives sejam realmente recortados, repassados, que o brasileiro venha entender a situação real dessas pessoas que estão todos os dias lá sofrendo, né, indevidamente essas prisões, e seus brilhantes advogados que corajosamente estão enfrentando, inclusive, o deboche da mídia. Então, obrigada, doutora Ezequiel, a doutora Gabriela, a doutora Juliana, a doutora Carolina, a você, Deltan,